Amém. Mais uma vez, uma boa noite a todos e mais uma vez um feliz ano novo. Sei que já é dia 6, mas é nosso primeiro domingo, nosso primeiro momento de encontro como igreja nesse ano de 2019. Eu não sei você, mas me assusta pensar 2019. É um negócio de doido. Nada com data, nenhuma coisa mística, não, é que o tempo passa rápido mesmo. E nesse primeiro ano, eu realmente gostaria e peço a Deus, ou nesse primeiro domingo do ano, peço a Deus, que essa mensagem possa trazer um encorajamento ao nosso coração. Nós vamos falar hoje à noite sobre viver corajosamente. Viver corajosamente. Que possa animá-lo, que possa encorajá-lo, que possa fazer com que você inicie esse ano assim, com gás, sabe, com tudo. Porque se a gente já começar o ano meio mais ou menos, meu Deus, como é que a gente termina? Então a gente tem que começar bem, a gente tem que começar animado. De repente alguns de vocês ainda estão na intensidade de um ano que parece que ainda não acabou, né? Você não parou de trabalhar, você não saiu. E aí eu peço que Deus te dê também um descanso para a alma. Mas quem sabe você já relaxou um pouco, já teve um recesso, parou alguns dias no final do ano, refletiu sobre a sua vida. É momento da gente continuar. É momento da gente renovar aquilo que Deus tem para nós. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 1, texto conhecido. E se você precisa de uma Bíblia emprestada, o pessoal ali da recepção pode te ajudar com isso. Basta levantar sua mão, onde quer que você esteja. Nós temos algumas Bíblias disponíveis para o seu uso. Alguém precisa? Só levantar a mão, não precisa sair do seu lugar. Todos têm? Ok. Pelo menos nisso o celular ajudou bastante também, né? Eu brinco. O pessoal pode até esquecer Bíblia, mas celular não esquece. Você tem aplicativo no celular, então está tudo certo. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 9, eu quero ler esse trecho da palavra, convidá-lo a acompanhar comigo, e aí nós vamos orar mais uma vez. A palavra de Deus diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Olha que promessa que Deus está dando para Josué. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Oremos. Senhor Deus, que o poder da Tua palavra se manifeste nesse momento em nossas vidas. Que essa palavra que nos anima, que nos encoraja, que nos consola, que nos exorta, que é mais afiada que espada de dois gumes, que penetra o nosso ser, possa moldar a nossa mente, para que a nossa mente e a nossa consciência sejam cativas a Ti, mas possa tocar também os nossos afetos, os nossos sentimentos, o nosso coração, para que aquilo que pensamos e sentimos tenha a ver com aquilo que o Senhor diz sobre nós, e não com aquilo que as vozes desse mundo possam tentar nos dizer. Que sejamos fiéis à Tua palavra, que sejamos atentos àquilo que o Senhor tem a dizer,
porque nós sabemos que aquele que nos chamou é fiel para cumprir e para completar aquilo que de antemão prometeu. Assim nós oramos, abençoa o teu povo, abençoa-nos nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Josué é um livro de recomeços, portanto é oportuno que num primeiro domingo do ano como esse, ao refletir sobre o que Deus tem adiante de nós nesse ano de 2019, a gente venha para um livro como esse. Porque Josué, tanto na nossa Bíblia, quanto naquilo que eu vou chamar de Bíblia judaica, é o 6º livro. Ele vem logo após os livros de Moisés, ele vem logo após o Pentateuco, após a lei ter sido dada. E ele vai marcar a transição exatamente entre o período de Moisés e o início da nação de Israel na sua saga, do povo de Deus, não apenas rumo à terra prometida, mas caminhando na terra prometida. Eu vou abrir um parênteses e dizer que é importante, embora nós não vamos estudar esse livro, apenas esse trecho hoje, mas é importante observar que aquilo que esse livro propõe ao falar da terra prometida e ao falar de Canaã, não está falando de uma bênção pós-morte, não está falando do céu. Por que isso é importante? Porque se você tem um bom tempo de caminhada com Cristo, dependendo dos caminhos e das comunidades de fé pelas quais você percorreu, talvez sempre que você pense em Canaã, você pense na alegoria do céu. Né? Então a terra prometida, Canaã, o céu, tudo bem, pode ser uma alegoria, mas não é disso que o livro está falando, e é importante compreender isso. Eu me lembro no ministério infantil pequeno, nas classinhas, e a gente vai aprendendo uma série de músicas, e uma das razões pelo qual nós nos preocupamos bastante com o que nós cantamos aqui é porque, sem perceber, a gente faz teologia, ou a gente ensina a Bíblia através daquilo que nós cantamos. Então, naquela época, obviamente, eu não sabia, mas hoje, olhando para trás, tinha uma música que dizia assim, talvez você conheça. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Alguém conhece? Ok. E aí a segunda estrofe dizia o seguinte: se você não vai, olha o absurdo disso, se você não vai, não impeça eu ir. Então aqui está uma criança aprendendo a cantar o seguinte: eu estou indo para o céu, e se você não vai, problema é teu. É totalmente contrário desse conceito de vocação do povo de Deus, que não está caminhando para o céu e não se importa com o resto do mundo. É o contrário, caminha com Deus rumo à eternidade e convida as nações para participar dessa mesma jornada. No entanto, ao falar de Canaã aqui, o que esse livro vai propor não é, como eu disse, uma bênção pós-morte, muito pelo contrário. Ele vai lidar, o livro de Josué, com coisas até ruins, como batalhas perdidas, derrotas, falhas. Obviamente isso não pode acontecer no céu, não pode ser uma alegoria disso, mas a ideia geral do livro é o seguinte: como o povo de Deus, enquanto comunidade redimida e restaurada, foi liberta da escravidão espiritual e agora, preste atenção, é capaz de experimentar uma vida abundante no próprio Deus. Então também não ouça as palavras desse livro e não leia esse livro pensando, ok, um relato bélico, onde Josué, poderoso general, ganha várias batalhas. Não. As batalhas, elas aconteceram de fato, são relatos históricos, mas o que Deus está tentando nos mostrar é como nós somos capazes de viver uma vida vitoriosa, plena e abundante, como seu povo, que foi liberto do cativeiro. E agora enxerga no próprio Josué uma bela figura daquele que haveria de vir, o general das nossas almas, o Messias da humanidade, Jesus o Cristo, o Salvador de todos nós. Alguém já disse que Josué é o equivalente no Antigo Testamento ao que seria Efésios no Novo. E é interessante porque assim como Efésios começa falando das bênçãos espirituais que temos em Cristo, acabamos de estudar Efésios, Josué também começa com algumas promessas belíssimas da parte de Deus. Eu sou contigo, eu te dei promessa, eu vou te dar uma terra, eu vou cuidar de você. Mas o que está acontecendo aqui? 40 anos se passaram, desde aquele momento do êxodo egípcio. Depois dos milagres realizados por Deus, da expectativa de entrar na terra prometida, o povo está vagando no deserto por 40 anos.
Imagine isso. Eles veem os atos poderosos de Deus em desbancar Faraó, com as 10 pragas, alguns de vocês conhecem a história. E aí talvez a expectativa deles é, agora que Deus subjugou os deuses do Egito, obviamente ele vai nos fazer entrar na terra prometida, mas passam alguns dias, nada acontece. Passam algumas semanas, passam alguns meses, passam alguns anos. E imagine você, como estaria a sua mente e o seu coração diante de uma promessa de Deus que parece que está demorando demais para se cumprir. A gente não aguenta esperar uma semana, dependendo daquilo que a gente está falando. A gente não aguenta esperar alguns minutos, quando a gente envia uma mensagem de WhatsApp e vê que o outro visualizou e não respondeu. 40 anos. Nós estamos falando de 40 anos, de uma geração inteira, de modo que, literalmente, toda aquela geração que saiu do Egito morreu. Já se foi. Há conotações espirituais também para isso, mas aquela primeira geração se foi. Ficam apenas Josué e Caleb, porque um outro sujeito que saiu do Egito também se foi, e não qualquer um. O livro começa com Deus dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. A gente precisa entender que esse é um momento altamente emocional na história. Moisés era o grande líder de Israel. Talvez o maior líder que já existiu na humanidade. A palavra de Deus, ao falar sobre ele, diz que era o homem mais manso que já existiu. Para aguentar aquele povo obstinado, tinha que ser extremamente paciente. Um povo que reclamava dia e noite. Um povo que via água sair da rocha e reclamava. Um povo que via pão cair do céu e reclamava. Falava, a gente não aguenta mais pão. Aí Deus faz cair carne do céu. E depois eles reclamam também. E Moisés, por 40 anos, liderando aquele povo. Esse homem que falava diretamente com Deus, esse homem que teve a missão de libertar o povo do império mais poderoso da época, esse homem que recebeu do próprio Deus, com a escrita do dedo de Deus, destinado a anjos ou através de anjos, recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Esse homem que se encontrava com Deus naquele ambiente chamado a tenda do encontro. Este homem que ficou no Monte Sinai por 40 dias na presença de Deus, mas que não pôde cruzar o Rio Jordão e liderar o povo até a terra prometida, por ter mal representado a Deus diante do seu povo. Quando Deus fala, fale com a rocha, e ele nervoso, ele bate na rocha. Quando eu era pequeno, eu lia um texto como esse, eu falava, meu Deus, poxa Deus, bater na rocha, será que o Senhor não foi duro demais? Mas há uma conotação profunda espiritual. Não é porque Moisés bateu na rocha ao invés de falar, e Deus é um Deus caprichoso, que, você não seguiu a risco o que eu falei. Não, é muito mais do que isso. Moisés, para o povo de Israel, era de certa forma um sacerdote, uma representação de Deus para o povo. E se Moisés se irasse, o povo iria pensar que Deus estava irado com eles. Deus olha para Moisés, leva ele a um alto monte e fala, está vendo essa terra? É a terra que eu prometi aos seus antepassados. Você vai vê-la, mas porque você bateu na rocha, você não vai entrar. Agora talvez 2 milhões, 2 milhões e meio, alguns dizem 3 milhões de pessoas estão parados à beira do Rio Jordão. Josué assume a liderança. Esse que havia sido treinado por Moisés nos últimos 40 anos. Josué era aquele homem de fé, que se você conhece a história, quando foram enviados os espias à terra prometida, todos os espias, com exceção de 2, deram um relato negativo. Eles falaram, não, a terra é maravilhosa, mas tem cidades fortificadas, tem gigantes, Deus falou que é nosso, mas é melhor voltar para trás, não vai dar certo. Josué e Caleb disseram, é verdade, tem cidade fortificada, tem gigante, mas vamos adiante porque Deus nos deu. A vitória é nossa. Josué era um homem de fé. Mas agora, Josué tinha que substituir o maior líder que Israel já teve. E não apenas substituir um grande líder, porque substituir um grande líder é difícil em qualquer circunstância, mas substituir esse líder e fazer o que nem ele conseguiu, liderar o povo até a promessa que Deus havia dado aos seus antepassados, cruzar o Rio Jordão, rumo à terra de Canaã, rumo à terra prometida. Eu não sei quanto a você,
mas eu sei como eu estaria me sentindo nesse momento. Imagine o que passa pela mente de Josué. Não é por acaso que em 9 versículos, Deus fala 3 vezes: Josué, seja forte e corajoso. Quando alguém tem que olhar para nós e dizer: rapaz, não tenha medo, vá em frente, seja forte, tenha coragem, não desanime, o que está implícito nisso? Como é que Josué está se sentindo? E não é forçar o texto a afirmar isso. Ele está com medo, como qualquer um de nós estaria. A tarefa é grande demais. E seria grande demais para qualquer homem. Mas é exatamente nesse contexto e esse trecho da palavra que nós aprendemos lições preciosas sobre viver corajosamente. Eu quero te encorajar nesse ano de 2019 a viver corajosamente em Jesus Cristo. E eu creio que há pelo menos 4 princípios, 4 lições sobre coragem à luz desse texto que nós podemos aprender e aplicar para as nossas vidas. Primeiro, versículos 1 a 4, a palavra diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Primeira verdade, a partir desse texto: a coragem repousa sobre uma missão dada por Deus. A coragem repousa sobre uma missão dada por Deus. Na vida cristã não há coragem dada à parte da missão. Deus não nos dá coragem para que sejamos apenas corajosos. Deus nos dá coragem sempre para cumprir algo que Ele nos deu para fazer. Deus olha para Josué, e preste atenção nos verbos: prepare-se, atravesse e entre. Parece simples, mas é o que eles desejavam fazer por 40 anos. Prepare-se, atravesse e entre. Não são sugestões que Deus está dando a Josué, o líder de Israel. E Deus está dizendo: meu servo está morto. Mas, ao mesmo tempo que Ele diz: meu servo Moisés está morto, prepare-se, atravesse e entre. Ou seja, Moisés se foi, Deus está dizendo, mas meus planos permanecem os mesmos. Siga em frente. Isso nos ensina que ninguém é insubstituível no reino de Deus. Nos ensina também que os planos de Deus, assim como Paulo vai dizer no Novo Testamento, não podem ser frustrados. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, sempre há de ser cumprida, independente de mim ou de você. No entanto, Deus deseja nos usar como participantes daquilo que Ele quer fazer. Mas e se a gente não quiser? Nós perderemos o privilégio de fazer parte do que Ele está realizando no mundo. Mas a vontade dEle vai se cumprir normalmente. Porque se eu não quiser, outro vai querer. Se você não quiser, outro vai querer. E a palavra diz que se nós não quisermos, se nós não falarmos, se nós não clamarmos, até as pedras clamarão. Deus usa a natureza, Deus usa o que Ele quiser para dar cabo à sua vontade, para que a sua vontade seja cumprida. E aqui nós vemos a natureza da missão dada por Deus, que é uma natureza extremamente complexa. Por quê? Porque se não tivesse inimigo nenhum do outro lado do Jordão, já seria um desafio enorme. Mais do que isso, Deus pediu que Josué fizesse algo fisicamente impossível. Porque Josué capítulo 3, versículo 15, a primeira parte do versículo diz o seguinte: o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. A configuração do Rio Jordão naquela época para agora é diferente. Hoje em dia, o Rio Jordão ele está menor, ele está menos cheio. Nesse momento, Israel vive uma seca pelos últimos 7 anos. Eles estão clamando dia após dia por chuva. Eles pararam de drenar a água para que o Rio Jordão e o Mar da Galileia não descessem muito o seu nível, e o Mar Morto também não fosse afetado. Mas, nesse momento, você tem um rio
transbordando até as margens, e você tem que atravessar com milhões de pessoas, mulheres, crianças, idosos, pertences e tudo mais que um povo haveria de ter. Ou seja, Deus dá a Josué um mandamento humanamente impossível de ser cumprido. E me parece que essa é a lógica dos grandes desafios de fé, a partir dos grandes heróis da fé relatados nas Escrituras. E aqui me parece que há um princípio também, um princípio de caminhada de fé e um princípio para a vida. O primeiro passo é sempre mais difícil. O primeiro passo é sempre mais difícil. Há coisas na vida que nós precisamos simplesmente começar. E aqui eu não quero fugir muito do texto, a gente vai falar mais sobre isso nas próximas semanas, mas você tem projetos pessoais, você tem planos, você quer seguir uma carreira, você quer entrar numa faculdade. Enquanto você estiver pensando e sonhando e não fizer absolutamente nada diante disso, nada vai acontecer. E essa não é uma mensagem positivista, é só falar o óbvio. Você precisa dar passos. Sobretudo, quando Deus nos manda caminhar. A sabedoria de Deus nos diz que nós devemos nos mover quando Ele nos orienta a nos movermos. Sem dúvida alguma. Vários de nós temos histórias de milagres que nós vivemos em Deus e que talvez não teríamos vivido se não tivéssemos dado passos de fé em obediência àquilo que Ele nos disse. Nós temos orado por diversas coisas acerca da nossa comunidade, acerca da nossa igreja. Já tem algum tempo que nós estamos nesse local, nesse ambiente, nesse prédio, e nós já fizemos ampliações, já fizemos reforma, já alugamos a Calvary Kids lá na frente, e Deus, pela sua graça, nos tem trazido crescimento, tem adicionado aqueles que vão sendo salvos todos os dias, e aí nós estamos orando, Deus, e aí qual é o próximo passo? E aí quando nós olhamos para quais os passos possíveis daqui para frente, a gente se dá conta que qualquer passo que a gente vá tomar é um passo grande demais. E aí, humanamente, a gente pode ser tomado por um pouco de medo e pensar, meu Deus, é um passo maior que a perna. No entanto, qualquer passo onde Deus realmente deseja fazer coisas grandiosas, é um passo que não é difícil. É um passo impossível. Porque se for fácil, a gente dá conta. Se for difícil, a gente se esforça. Mas se for impossível, a gente depende completamente de Deus. E a maravilha de tudo isso é que Ele nos dá ordens para caminhar e para avançar, mas Ele nos torna parte do processo. Ele não fala, olha, eu simplesmente vou abrir as águas, que a propósito é o que vai acontecer se você continuar lendo esse livro. Ele abre as águas, tal como no Mar Morto, obviamente, com menos água, mas a mesma lógica, para que eles passem por terra seca. Mas a verdade é que Deus não fala, vai lá e eu vou abrir as águas. Não, Ele fala, se preparem, cruzem e entrem na terra. Eu vou fazer, mas você precisa dar alguns passos. Interessante também observar que, embora Josué, à frente da nação de Israel, tenha tido conquistas incríveis, magníficas, a primeira delas, famosíssima, a batalha de Josué em Jericó, onde as muralhas caem, é verdade também em que eles nunca conquistaram todo esse território que Deus aqui determina nesse texto. Onde Ele fala das limitações, dos rios, o Mar Grande e tudo isso. Eles nunca chegaram a conquistar, ao menos não pelo período de liderança de Josué. O que mais se aproximou foi nos reinados de Davi e Salomão. Davi, porque foi o rei guerreiro, que expandiu o território de Israel como nenhum outro. E Salomão, porque foi um rei de paz e, portanto, na sua prosperidade, ele teve paz naquilo que foi o seu reinado. Mas o que isso nos ensina também? É que não apenas Deus está nos dizendo para darmos os primeiros passos, mas a caminhada com Deus é uma caminhada contínua e progressiva, porque quanto mais passos você der, mais coisas haverão para serem vistas e vividas com Deus. Há cristãos que começam muito bem, mas depois eles passam a viver um processo de estagnação, um processo de cansaço espiritual. Há cristãos que literalmente vivem da glória do passado. Quantas vezes eu já ouvi pessoas chegando para mim com bom coração, pessoas que amam Jesus, mas falando, pastor, nossa, há 20 anos atrás você tinha que ver o que era a minha vida com Deus.
E eu ajudava lá, eu estava envolvido em ministério de jovens, eu servia com as crianças, eu estava envolvido em ministério de casais, eu pregava o evangelho que o senhor não imagina. Aí eu olho e falo, te conhecendo agora não dá para imaginar mesmo. Viver da glória do passado. Em nome de Jesus, os melhores dias que nós temos que viver com Deus não podem estar reservados aos dias que já se passaram. Os melhores dias com Deus têm que ser os próximos. Que esse ano de 2019 possa ser um ano de avanço na sua vida espiritual. Que esse ano de 2019 possa ser um ano de não apenas você dar alguns passos em obediência ao que Deus falou, mas que você não pare de caminhar, que você caminhe progressivamente. Porque Deus é um Deus infinito e Ele deseja infinitamente se revelar a nós. Que seus melhores dias ainda estejam por vir. Deus não explica como tudo há de acontecer. Deus apenas diz que Josué deveria dar alguns passos e ele faria o resto. Porque o povo de Deus não vive baseado por projetos e planejamentos humanos. Veja isso. A palavra de Deus nos orienta a planejar. Não seja displicente com a sua vida. Mas a palavra de Deus também diz que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Tiago, quando ele fala sobre o nosso planejamento de vida, ele fala, não digam, nós iremos para uma terra e faremos negócios e ganharemos dinheiro. Tiago fala, não. Quando você planejar a sua vida, fala, se Deus quiser, iremos para aquela terra, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Por quê? Porque a sua vida é como uma neblina que hoje está aqui e logo se dissipa. Nós não temos poder. Nós temos que planejar aquilo que cabe a nós. Mas nós chegamos com os nossos planos e nós colocamos diante de Deus. Fala, Deus, seja feita a tua vontade. Quem sabe você é uma daquelas pessoas que faz resoluções de início de ano, nenhum problema quanto a isso. Mas pegue suas resoluções, pegue sua lista e fala, isso é o que eu gostaria muito, mas Deus, talvez o Senhor tenha uma lista diferente e talvez o Senhor tenha uma lista melhor. Então eu submeto a minha lista, a sua lista, eu confio na sua vontade, eu apenas quero te obedecer. Esse é o desejo. Essa é a postura que nós temos que ter. Viver corajosamente. 2 Timóteo 1,7. Paulo diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, quais as coisas que Deus já preparou para você? Quais as coisas que Deus tem colocado no seu coração? Quais são os mandamentos que você já conhece? O que Deus tem para fazer no mundo que envolve a sua atuação direta? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Em ambientes muito específicos. O que Deus já colocou no seu coração e quem sabe, por medo ou por resistência, você ainda não deu os passos que precisam ser dados. Segunda coisa, olha o versículo 5. Deus diz, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Segundo princípio, a coragem repousa sobre a certeza da presença de Deus. A coragem repousa sobre a certeza da presença de Deus. O meu filho mais novo, Gael, que está ali no fundo, se você ouvir alguma vozinha assim, provavelmente é ele. Ele ama aprontar. Muito mais do que o Noah, ele ama aprontar. Ele adora particularmente subir e descer escadas. E ele consegue subir bem as escadas, mas para descer, dependendo da escada, ele tem alguma dificuldade. Essa semana nós estávamos na casa de alguns amigos e ele subia as escadas e para descer ele ficava um pouco relutante. Mas quando ele ia descer, se ele via que eu estava perto dele, ele olhava para mim e ele não se comunica ainda perfeitamente, ele vai fazer 2 anos. Mas ele olhava para mim e ele dizia, mão. Eu sei o que ele quer dizer. Ele quer que eu dê a mão para ele, para que ele possa descer em segurança. Ele sabe que aquele passo é um passo muito grande para ele dar sozinho. Mas ele sabe que comigo ele vai estar seguro. Ele sabe que ele não vai cair se eu estiver do lado dele. Ele sabe que ele não vai se machucar. Os degraus continuam a ser exatamente no mesmo tamanho. A dificuldade é a mesma, o desafio permanece. Mas agora ele sabe que o pai dele está do lado dele, segurando na mão dele. E isso
embora não transforme as circunstâncias, muda a maneira como ele há de encarar aquele desafio. A mesma verdade para mim e para você. As circunstâncias podem ser difíceis, as lutas podem estar diante de nós, mas Deus está olhando para mim e para você, não apenas prometendo isso a Josué, mas Ele está olhando para mim e para você e dando a mesma promessa. Eu estarei sempre com vocês. Não é isso que Jesus diz exatamente em Mateus 28:20? Ali naquele trecho da grande comissão, em que nós chamamos o trecho da grande comissão, quando ele nos fala para pregar o evangelho, fazer discípulos, batizar em nome da Trindade, ele diz: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ou em outra versão, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Deus não nos chama para nos abandonar. Deus nos chama para caminhar com Ele. Deus nos chama como Pai amoroso que nos dá a mão. E mesmo diante das dificuldades ou dos enfrentamentos da vida, Ele se coloca ao nosso lado para que, tendo a convicção que Ele está ali, nós saibamos que nós estamos seguros. Coragem não é a ausência do medo. Viver corajosamente não é olhar para a vida e dizer que não teme nada. Coragem, espiritualmente falando, é temer mais a Deus do que temer as circunstâncias. É saber que nele nós estamos profundamente e completamente seguros. Deus poderia prometer qualquer coisa, mas essa é a maior das promessas. Porque as bênçãos de Deus não se equiparam à promessa da presença de Deus. Deus está dando a Josué a certeza da sua presença, algo que ele já havia dado a Moisés, a Jacó e a tantos outros. O que nos garante que no início desse novo ano, nós podemos avançar na vontade de Deus, tendo a certeza de ter conosco a presença do próprio Deus. Versículos 6 e 7. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra, que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Terceiro princípio desse texto. Coragem repousa sobre valores e princípios já revelados. Coragem repousa sobre valores e princípios já revelados. O que eu quero dizer com isso? Em que há momentos da nossa vida que nós não precisamos de mais revelação. Nós simplesmente precisamos avançar a partir daquilo que nós já sabemos. Muitas pessoas estão estagnadas na vida, no casamento, na família, no trabalho, na vida com Deus, na fé, por não aplicarem aquilo que elas já sabem. Deus está relembrando aqui Josué de promessas grandiosas. Ele não está falando nada novo. Ele está dizendo: tudo o que eu disse ao meu servo Moisés, digo também a você. E o que ele disse a Moisés, ele já tinha dito a Abraão. E ele já tinha confirmado a nação de Israel como um todo. Ele só está relembrando Josué daquilo que ele já havia falado no passado. Ele está relembrando não apenas que Deus havia comunicado essas verdades, mas que o próprio Moisés, que foi o seu líder e mentor, havia transmitido a ele essas verdades. Ele havia sido treinado nessas verdades. Deus está dizendo: eu vou te abençoar, eu vou te dar a terra, a herança vai se estender, mas levante, seja forte, corajoso, cruze esse rio, eu estou com você. Você se lembra da conquista de Jericó? A conquista de Jericó foi algo interessante. Como eu disse acerca do rio, Deus não poderia falar: Josué, fica tranquilo, fica de olho, senta aí, vou fazer cair as muralhas. Não. Ele dá um mandamento esquisito para Israel. Josué, você vai com o exército rodear a cidade de Jericó. Você vai fazer isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Da última vez, você vai dar 7 voltas na cidade de Jericó, e quando você terminar a 7ª volta, você vai dar um grito. Não precisa ser um especialista militar para dizer que isso não é a melhor das estratégias, que é o quê? Assustar o adversário? Não faz sentido. Mas é isso mesmo.
E aí eles dão essas voltas por todos esses dias, e no último dia dão 7 voltas e gritam. Quando eles gritam, as muralhas caem. O que Josué fez pelo seu poder para a queda das muralhas? Absolutamente nada. Mas Deus é um Deus que vai adiante de nós, realiza os milagres, age com o seu poder, mas nos dá o privilégio da participação, para que nós possamos dar passos de fé segundo aquilo que Ele nos diz. Ou seja, o problema de muitos cristãos não é conhecer pouco da palavra e da vontade de Deus. É não obedecer aquilo que já conhece. Não são incomuns os aconselhamentos que eu faço, em que as pessoas sabem exatamente o que fazer, mas se recusam a fazê-lo. Tem momentos que a gente precisa caminhar por valores. Ser corajoso é dar o passo que precisa ser dado a partir do princípio que já foi estabelecido por Deus. Por exemplo, tem momentos na vida, isso pode ser chocante, mas eu vou explicar, que você não precisa nem orar. Não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa nada disso. Tem momentos em que oração se torna objeto de hipocrisia e procrastinação. Por quê? Porque um irmão te ofendeu. Aí você chega para alguém e fala, poxa, aquele irmão me ofendeu, estou meio aborrecido com ele. Aí a pessoa olha para você e corretamente te aconselha a partir da palavra de Deus e fala, olha, se você está magoado com esse irmão, com essa irmã, vai e se conserta. Aí você olha para essa pessoa e diz o quê? Não, eu preciso orar. Não, não precisa. Eu sou teu pastor, estou dizendo, não precisa orar. Porque a Bíblia já está dizendo o que você tem que fazer. Você não precisa orar para saber a vontade de Deus, se a vontade de Deus já está revelada. Ah, não, eu preciso dar um tempo, Deus me revelou em oração que os ânimos precisam baixar um pouco. Não, Deus te revelou que você precisa obedecer. Então há momentos na nossa vida em que a gente não precisa de mais revelação. A gente precisa ser relembrado daquilo que Deus já disse e colocar em prática aquilo que Ele já falou. É isso que Deus está dizendo para Josué. Eu me lembro de um casal que eu aconselhava. E aí, claro, conflitos acontecem nas vidas de todos nós. E aí eles me buscaram para aconselhamento e não era algo tão simples. Eu falei, ok, vamos conversar. E conversando com eles, eu falei, vamos fazer mais do que apenas um encontro. Eu quero acompanhar vocês pelas próximas semanas, dada a gravidade da situação. E aí nós fizemos um acompanhamento. Eles já não estavam vivendo juntos, voltaram a viver juntos, estavam bem, graças a Deus, tudo certo. Passo mais semanas, pastor, a gente não está bem. Opa, vamos lá, vamos conversar. E eu relembro algumas verdades já transmitidas. Poxa, obrigado, que bênção, estamos bem. Passa mais uns 2 meses, pastor, vai lá em casa, não estamos bem. Falei, vamos lá, vamos conversar, vamos orar. E aí eu não estou falando nada novo mais, eu estou relembrando aquilo que eu já havia dito. Passou-se um tempo, pastor, a gente precisa conversar. Eu falei, sobre o quê? A gente não está bem. Eu falei, mas eu não tenho nada para falar para vocês. Eles falaram, como assim? A gente precisa de aconselhamento. Eu falei, não, vocês precisam obedecer aquilo que eu já aconselhei. E não é me obedecer, é obedecer a palavra de Deus que já foi transmitida. O problema de vocês não é que vocês precisam de uma revelação. O problema de vocês não é que vocês não sabem o que fazer. É que vocês, sabendo o que fazer, se recusam a aplicar aquilo que vocês já sabem. Então, eu não posso ajudá-los. Porque se eu for lá, eu vou repetir aquilo que eu tenho repetido há tanto tempo e que vocês relutantemente não têm cumprido. Eu não posso fazer nada por vocês. Eles ficaram um pouco chateados, normal. Mas a vida cristã não é apenas um processo terapêutico, onde a gente precisa só se sentir bem. A gente não vive por sentimento. Eu dei exemplo de casamento. Casamento é um exemplo clássico. A gente não vive por sentimento. Eu estou apaixonado ou não estou apaixonado. Não. A gente vive por pacto. A gente vive por aliança. E a aliança, às vezes, vai ser mais importante do que o sentimento. Porque quando eu não sentir o afeto, eu me lembro da aliança. Que aliança? Que eu firmei com Deus e com a minha esposa.
Para quê? Para que nos momentos de dificuldade da vida, eu perceba que mesmo não sentindo algo, mesmo não sentindo aquela paixão arrebatadora, eu tenho o amor. E mais do que isso, eu tenho o pacto da aliança. E não importa o que aconteça, nós vamos permanecer juntos porque foi essa escolha que fizemos. Nós vivemos uma geração que tem profunda dificuldade em honrar compromissos e viver por princípios e valores. Porque, ao invés de honrar pactos, prefere ser conduzido a partir dos seus sentimentos. Então, o que Deus está falando é, eu estou te relembrando daquilo que você já sabe, para que, sendo relembrado daquilo que você já sabe, você aplique aquilo que já lhe foi concedido. Há duas maneiras de enxergar as batalhas da vida. Josué teria batalhas. Não é que Deus está falando, olha, você vai entrar na terra prometida e vai ser maravilhoso. Não, você vai entrar no ambiente da minha vontade, e isso significa luta. Porque quando a gente pensa sobre um bom ano, a gente pensa o quê? Um ano tranquilo. Não é isso que a palavra de Deus está falando. Quando eu estou desejando um bom 2019 para vocês, eu não estou desejando um ano com ausência de batalhas. Não, eu estou desejando um ano com batalhas, porque elas virão, mas com a convicção da vitória em Cristo. E isso muda tudo. Ou nós vamos enxergar as lutas como profundas decepções, ambiente de desânimo e desencorajamento, ou nós vamos enxergar as batalhas como oportunidade de avançar, crescer, amadurecer, ser forte, ser corajoso e ser vitorioso em Cristo Jesus. É essa perspectiva que temos que ter. E é isso que Deus está falando para Josué. Seja forte e corajoso, repouse nas minhas promessas. Não porque, lembrando do Gaelzinho, não porque nós temos a capacidade em nós mesmos de enfrentarmos todas as coisas, mas porque nós descansamos sobre a força do próprio Deus, porque nós avançamos na força do seu poder, não no nosso. E por fim, versículo 8, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não são muitas as vezes em que a palavra usa essa expressão, bem-sucedido. Só aí você prosperará e você terá sucesso. Obviamente, não sucesso segundo os moldes que o mundo propõe, mas uma vida próspera, uma vida bem-sucedida. Qual é o quarto princípio? Que a coragem está enraizada na palavra de Deus. Guarde isso. O sucesso ou fracasso das nossas vidas está diretamente relacionado com a palavra de Deus. E ele diz 3 coisas. Primeira, não deixe de falar as palavras desse livro. Ou numa versão mais antiga, não se aparte da tua boca ao livro. Sabe por quê? O judeu tem o costume de ler as escrituras em voz alta. Ele não lê mentalmente, como muitas vezes nós fazemos, e não tem problema nenhum com isso. Mas é um costume. Ele lê, tem uma expressão, é até uma interpretação da lei, a maneira como eles enxergam. Ler em voz alta e orar e ler sempre se balançando, porque com todo o seu corpo eles estão adorando a Deus, seja na leitura, seja na oração. Então, quando Deus está dizendo, não se aparte da sua boca o livro, ou não deixe de falar as palavras desse livro, claro que tem a ver com a proclamação da palavra aos outros, mas me parece que essa proclamação constante das Escrituras é para nós mesmos. É como Tim Keller diria, pregue o Evangelho para si mesmo todos os dias. Sabe por quê? Porque a gente precisa. Eu preciso todos os dias pregar o Evangelho para mim mesmo. Diante do medo, eu preciso me lembrar que Deus diz, seja forte e corajoso. Diante da ansiedade, eu preciso pregar para mim mesmo quando Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando eu olho para os meus recursos, e meus recursos são limitados, e eu me preocupo com o que comer, com o que beber ou com o que vestir, eu preciso pregar o Evangelho para mim mesmo e lembrar que Jesus disse, não se preocupe com essas coisas, busque o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Quando eu tento fazer as coisas na minha própria força e cuidar da minha vida da maneira como eu me proponho a fazer, eu preciso me lembrar e pregar o Evangelho para mim todos os dias, lembrando que a palavra diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pregue o Evangelho para si mesmo todos os dias. O que Deus está dizendo a Josué, volte à palavra, proclame a palavra e pregue a palavra para si mesmo. Interessante quando nós vemos isso nos Salmos, numa oração poética, onde o salmista diz, fazendo uma conversa consigo mesmo, por que estás abatida, ó minha alma? E ele conversa consigo mesmo, como se ele pudesse ter um diálogo. E aí, em algum momento, ao falar do abatimento da sua alma, ele diz, ponha a sua confiança em Deus. Meus irmãos, pregue para si mesmo. Leia a palavra de Deus em voz alta, não como qualquer característica mística, porque se você lê em voz alta, não, mas é como alguém certa vez disse, brincando, mas é verdade, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Quer ouvir a palavra de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Não espere por novas revelações, por profecia. Leia a Bíblia, pregue o Evangelho para si mesmo. Segunda coisa, medite nessa lei de dia e de noite. É mais do que ler apenas. Tem cristãos que nem isso fazem. Mas é mais do que ler. Conheça a palavra. Estude a palavra. Ame esse livro. Esteja saturado desse livro. Conheça os textos. Memorize os versículos. Você se lembra de Jesus? Em Mateus capítulo 4, mesmo relato em Lucas capítulo 4, quando Satanás vem tentá-lo, 3 ocasiões distintas são colocadas ali naquele texto. Obviamente a tentação foi muito maior e em outras circunstâncias, mas para cada tentação que veio da parte de Satanás, Jesus Cristo começou a sua resposta dizendo, está escrito. A palavra estava na ponta da língua, por quê? Porque estava enraizada no coração. Medite nesse livro de dia e de noite. Viver corajosamente é viver na palavra de Deus. E por fim, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Ou seja, proclame, conheça, ame e obedeça. É possível que na nossa vida, por vezes nós estejamos desencorajados, não porque nós não sabemos o que Deus quer que façamos, mas porque sabendo a vontade de Deus, a gente se recusa a dar passos concretos em obediência àquilo que Ele já disse. Eu sei, na minha vida eu já passei por circunstâncias assim, onde eu sei o que fazer, e aí o medo paralisa, e aí eu fico estagnado. E aí eu penso, mas se eu tomar essa atitude, talvez pode acontecer isso. Seja como pai, seja como marido, seja como líder dessa comunidade, como pastor desse rebanho. Mas Deus, e se nós dermos esse passo, Deus... Às vezes a gente sabe o que fazer. E a gente sofre exatamente pela angústia de não fazer aquilo que a gente sabe que deve fazer. E aí acabamos vivendo vidas, por momentos, sem significado. Parece que está faltando algo, não tem contentamento. Então Deus está dizendo, obedeça, e somente então seus caminhos serão bem-sucedidos. Eu li uma frase fantástica de um homem chamado George MacDonald. Olha o que ele diz. O que quer que o homem faça sem Deus, ele deve falhar miseravelmente, ou ser bem-sucedido ainda mais miseravelmente. Você percebe o que ele está dizendo aqui? Sem Deus, sucesso ou fracasso são terríveis. Ele ousa dizer que o sucesso é ainda mais terrível, porque nos dá a ilusão de que minha vida está no rumo certo, mesmo estando longe da vontade de Deus. A pior coisa para o ser humano é ser bem-sucedido naquilo que Deus não tem parte alguma. Vida bem-sucedida aqui é vida vivida com prudência, com sabedoria. É viver segundo o que fomos criados por Deus para ser. Eu sei que pode parecer clichê, e eu odeio, eu evito os clichês ao máximo, mas eu tenho que dizer esse.
Deus tem um plano para a sua vida, e Ele tem. Ele tem um plano para todos nós, Ele tem um plano para essa igreja, Ele tem um plano para a sua família. Deus quer usar a sua vida poderosamente de uma maneira que você humanamente não consegue conceber. Ele quer usar a sua vida não apenas para você ser próspero e bem-sucedido, mas para que através da sua vida outros também experimentem a beleza que há no Evangelho. Que terrível será chegar ao final de mais um ano com aquela sensação de que o ano passou e a gente não viu. Que terrível será chegar no final de mais um ano sabendo que havia coisas que nós deveríamos ter feito e nós procrastinamos, e nós tivemos medo, e nós ficamos paralisados. Então, que passos você precisa dar? Porque Hebreus 10:39 diz o seguinte: nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E Jesus, no Evangelho de Lucas, ele diria: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Não tem mais volta para nós. Nós demos a mão para o Pai e nós estamos seguros. E agora a gente caminha para o alvo. E o alvo é Jesus Cristo. E conforme a gente vai caminhando, a gente vai vivendo as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E conforme a gente vai experimentando as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, a gente vai convidando para que outros também participem dessa caminhada de bênçãos. Quais passos você precisa dar nesse ano? Que mudanças você precisa experimentar em Deus? O encorajamento desse trecho de Deus para mim e para você essa noite é: viva corajosamente. Seja forte. Seja corajoso. Não desanime. Não desanime. As batalhas virão. Algumas delas maior do que nós podemos suportar. Mas Deus é contigo. Não desanime. Em nome de Jesus Cristo.